Caiu um avião da Voipés em Vinhedos, em São Paulo, né, e isso me faz pensar um monte de coisa, assim, né. Que assim, qual que é a melhor forma de falar de desastres na mídia, sabe, assim, será que é ok falar de toda essa dor humana que afeta realmente familiares? E se é ok, será que não só é adequado, como é necessário, talvez? Aí eu queria aprofundar nessas perguntas aqui, com um tiquinho de embasamento, pode ser? Pode. Então, bora lá. Então, sempre que eu vejo reportagens de um desastre desse, eu fico pensando em todo o embate ético, assim, né, que existe por trás da comunicação de temas tão sensíveis e dolorosos. Tipo, será que é ok falar do assunto dessa forma? Será que é uma exploração, entre aspas, né, da dor e perda dessas pessoas e tudo mais? Ao mesmo tempo que eu tenho o pensamento oposto, né, que não só é ok, como é necessário esse tipo de comunicação para trazer evidência ali, né, para a causa que tem que ser melhorada no final das contas, né. Aí fica a pergunta: como reportar e comunicar nesse tipo de desastre? E para responder essa pergunta, eu li um artigo chamado Manuais sobre a Cobertura Jornalística de Desastres: O que se espera do jornalismo, de 2017, escrito por Machado, por Amaral e por Souza, que é bem interessante e traz alguns apontamentos, né. O artigo, ele acaba focando, claro, assim, mais em desastres naturais, mas em algumas das definições de desastre que ele dá, a gente pode incluir esse tipo de incidente aéreo terrível, né, como o que aconteceu agora. E aí o artigo ele vai revisar 5 manuais de boas práticas jornalísticas em caso de desastre e vai comentar o seguinte: no artigo eles apontam que, apesar de tradicionalmente as mídias operarem para, entre aspas, noticiar acontecimentos novos, surpreendentes e espetaculares de forma objetiva, em linguagem acessível ao cidadão comum, apesar disso, elas têm um papel fundamental de comunicar riscos. Esse é um termo que existe, comunicação de riscos, dado o alcance e a velocidade que tem na produção de conteúdo. Daí eles comentam que a prática da comunicação de risco por parte do jornalismo, né, pode assegurar a prevenção do aumento de um determinado risco, ou mesmo da evolução de uma situação de perigo para uma crise ou catástrofe com economia de recursos, materiais e de vidas humanas. Então, o papel do jornalismo aqui é um papel que visa delimitar o que aconteceu, ajudar na sobrevivência dos afetados, né, o que no caso do voo não são só as pessoas que morreram na queda, a gente pensa só em quem é afetado diretamente, né, mas tem os familiares, né, a cidade, os trabalhadores e afins, além de ter o papel de evitar novas tragédias, né, e evitar pela informação da população, que passa a agir melhor com base nos conhecimentos passados, mas dá para imaginar também esse evitar pela consequente criação de melhores leis, né, e melhores práticas a partir da pressão pública gerada pela atenção dada pelo jornalismo ao desastre ocorrido. Então, assim, né, é importante não ter sensacionalismo, claro, né, mas é bom falar o óbvio, não levantar rumores sobre potenciais culpados, né, que é muito tentador, porque isso pode espalhar medo e caos, eles vão falar. Então, o problema não é apontar culpados, é não levantar rumores, né, porque a Uhum. responsabilização, em um segundo momento, ela pode ser importante para a prevenção dos novos desastres. E aí o principal cuidado que eles apontam também, de caráter mais sensível, é a necessidade de se ser autocrítico sobre a exposição da dor das pessoas afetadas, né, de forma despropositada ou só pela mera exposição. Então, talvez o foco no relato do evento pode ser mais adequado do que o retrato da exposição da dor em si. Aí, finalmente, tá, alguns dos problemas da mídia, de forma geral, não ter um bom preparo para comunicação de risco, pode incluir relatos contraditórios, desconfiança gerada na comunidade, pânico, alarme nas pessoas, e a comunicação bem feita, eles colocam lá sobre como que no final das contas ajuda a organizar o caos, orientar a população, explicar as causas e os contextos dos desastres e, sobretudo, prevenir. Então, o papel do jornalismo é esse, né? É principalmente agir na cultura da prevenção, né? Principalmente com a busca da redução da vulnerabilidade das comunidades, por exemplo, ali emitindo alertas e apontando riscos. Faz sentido até aí as diretrizes? Foi só um Aham. infodump, assim, né? Não, sim, sim, faz sim, faz sim. E é isso que você estava falando, né, porque a questão do jornalismo precisa sempre existe sempre essa questão ali, né, de o que é interesse público, o que é interesse do público, né, tipo, Ótimo. o que que as pessoas realmente, né,
precisam estar sabendo, né, é interessante que elas saibam, e o que que elas estão curiosas para saber, né. E eu sinto que esse tipo de situação é sempre muito importante, essa noção, né, tipo, isso é de interesse público, né, ou as pessoas estão só curiosas, isso só vai atrair clique, né. E É um tipo perfeito. de situação em que essa sensibilidade, ela precisa estar ainda mais aguçada e sendo colocada em xeque aí, em todo o tempo, né. Eu adorei a frase que você falou, interesse público É versus uma interesse do público, né. É super uma é. questão, porque o jornalismo ele vai ser incentivado a ir pelo interesse do público, né, que é o Uhum. caráter ali mais cotidiano, mas tem É, o seu a papel. internet faz isso, né, É, é, com o jornalismo, né, o financiamento através da atenção que se dá para cada coisa, né, tipo, então esse jornalismo que se financia com publicidade, né, nas plataformas digitais, né, existe essa tentação de fazer qualquer coisa que as pessoas estão interessadas em ver, então aí isso coloca meio que em xeque, uhum, isso é só a ética profissional, né. Então, sim, isso vai dar dinheiro se o seu jornal estiver escorrendo sangue, sabe, mas é esse, né, que é o seu trabalho, né, é isso que é a linha editorial do jornal, faz sentido. Então, assim, e eu sinto que esse tipo de situação, ainda mais nesse mundo que a gente tá, em que tudo é filmado, né, e nesse caso específico foi tão filmado, tão registrado, verdade. você fica nessa se colocando em xeque mesmo, a ética profissional, ela fica ali bem estressada, né, pela circunstância toda. É. E aí, né, aí trazendo para esse caso específico, né, do avião lá, vendo as comunicações que eu esbarrei até o momento sobre a queda dele em Vinhedos, eu achei que foram até boas, tá, assim, eu achei me surpreendeu, pelo menos o que eu vi, né. Então, as comunicações que eu vi focavam muito no caráter educativo para evitar qualquer pânico, né, e o pânico nesse caso poderia ser, sei lá, parar de viajar de avião, por exemplo, né, ou então pensando que o avião é uma forma mais segura do que o ônibus, por exemplo, apesar de ser socialmente excludente, a gente já vai falar sobre isso, enfim. E é um pânico que é importante, mas bem menos sério do que o pânico da Covid, das chuvas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que foram cenários absurdamente sérios, de escalas bem diferentes, e que não poderiam ter o pânico, né, como parte da mistura, enfim. Mas nesse caso do avião, por exemplo, eu vi uma linha do tempo dos fatos no jornal O Tempo, mas sem rumores, só relatando, entendendo um pouco melhor o que aconteceu. Eu vi o Estadão com um especialista em aviação falando sobre o que poderia ter causado o acidente, mas com a responsabilidade de não ser taxativo, porque tem que investigar, ver a caixa preta, né. Ao mesmo tempo que eu vi também uma lista das pessoas vítimas no Estadão, também no Twitter, né, que traz essa camada humana e menos informativa, que talvez seja um pouco menos condizente ali com uma comunicação de jornalismo mais utilitário, né, e que começa a flertar ali com a exposição gratuita pela curiosidade. Mas da forma como foi feito, que eu vi especificamente, foi sensível, né. E eu entendo que pode ser até importante dar uma cara para o acidente, para a gente lembrar que são pessoas, né, e não somente números nesse tipo de caso. Assim, não precisa nem de falar, né, imagens diretas das vítimas ou das pessoas chorando somente, buscando espremer essa dor, são completamente fora de cogitação, né, e eu ainda bem não vi, nesse caso aí. E das aplicações das boas práticas é isso, claro, assim, você teve algum contato com notícias dessa queda de avião, assim? Se sim, o que que você achou um pouco? Não sei. Eu evitei, Léo, eu evitei É, tudo, melhor. assim, eu não assisti nenhum dos vídeos, de queda nem de nada, não assisti nada, li muito pouco. Eu vi sim, reportagens que vão mais para esse sensacionalismo, mais especificamente falando que uma das vítimas, teria sido uma advogada que processou várias companhias aéreas. Você viu Não, isso? isso eu não vi não. Eu Como vi que sendo reportado isso, acho que foram jornais menores, assim, essa eu vi circulando nas redes sociais e, enfim, né, vira isso de combustível para a teoria da conspiração, né, que é bastante evitável, né, como você já falou aí, em termos de ativar e aquecer rumores, então teve isso que eu vi circulando. Mas no geral, o que eu não vi, o que eu acho interessante, é que eu não vi tantas críticas, né, à cobertura, que é uma coisa que a gente costuma ver muito, né. verdade. Então, mesmo sem ter eu mesma, entrado muito nesse assunto, é uma coisa que acaba sendo um sinal, assim, né, as pessoas
não ficaram tão tão críticas à situação. Tem uma coisa que eu acho que eu vi pessoal criticando, é essas histórias sobre sobreviventes, né, tipo, pessoas que iam Uhum. entrar que iam pegar o avião e que não pegaram, e assim, e aí toda essa é um tipo de narrativa que precisa ter muito cuidado, É. né, enfim, eu acho que isso eu vi um pessoal criticando, assim, no Twitter, assim, a ênfase que se deu a esse tipo de história, mas assim, mas eu acho que tirando os vídeos, né, Léo, eu acho que a galera filmou, assim, que é sempre chocante pra mim pensar nessa reação, eh, é uma coisa que foi acho que foi menos criticada, né, a Uhum. cobertura no geral. Super. E é interessante você falando isso, né, sobre como que talvez jornais menores tenham, eh, participado dessa guerra por atenção de uma forma mais sensacionalista, né, pontualmente. Isso me faz pensar, até na forma como a gente engaja também, né. Acho legal a gente ter uma reflexão, enquanto quem está em mídias sociais falando sobre assuntos diversos, não só a gente mimimi, mas você que está Uhum. escutando aí também. Que essas boas práticas são boas práticas para a gente também, né, assim, sobre como a gente decide engajar com os conteúdos e quais conteúdos que a gente decide engajar também no final das contas, né, porque tudo isso faz muito parte ali de como as coisas reverberam nas mídias, né, o tipo de impacto que isso pode ter. Jornalismo tem um papel profissional com isso, não pode errar, mas é legal também a gente conhecer essas boas práticas, né, então fica aqui. Por fim, né, só porque, claro, a gente não aguenta não problematizar um pouco também, enfim, o desastre ele tem um pouco desse aspecto, né, da nossa impotência enquanto indivíduos sobre a situação, né. Acho que pega diferente, que traz um pouco mais forte essa realidade, "Ah, podia ser eu", né, ou então "Eu não poderia fazer nada a respeito", essa coisa meio de horror, até aí tudo horrível e tal, mas nesse caso me dói uma questão também sobre essa coisa de se enxergar e tal, né, que é o fato de que desastres que afetam camadas socialmente estigmatizadas parecem ser noticiados com menos ênfase do que outros desastres, né. E lá no artigo eles vão falar da importância do jornalismo para a proteção das populações mais vulneráveis especificamente. E esse claramente, né, é um desastre de classe média alta, né, das pessoas que usam o avião. A atenção ao evento, a gente pode imaginar que se dá por vários fatores, né. Primeiro, pelo quão mais raro, né, é um acidente de avião, então chama atenção. Segundo, pela maior sensação de inevitabilidade quando comparado a um acidente de ônibus, por exemplo. Mas é claro que o recorte socioeconômico das vítimas também grita muito sobre a escolha da intensidade em que se reporta e em que se chama atenção, em que a gente presta atenção também nesses fatos, né. Desastres muito mais numerosos, com vítimas somadas, né, ali, relacionadas a viagens de ônibus ou alagamentos, que pode até, talvez no caso de alagamentos, né, mais pontuais, não ter tantos mortos, mas significarem ali completos desastres nas vidas das populações mais vulneráveis, esses desastres, às vezes, ficam um pouco esquecidos também, né, então não pude evitar de refletir um pouquinho sobre isso. Comentários? Não, é real, assim, eu acho que um grande fator é que de fato, né, acho que é importante falar, Léo, que aviões são seguros, É, né, sim, eu estava até vendo uma eh, reportagem sobre isso, mega seguro. é muito seguro viajar de avião, né. Agora completa deze tá completou, né, 17 anos, sem um acidente com um voo comercial no Brasil, né. Então, assim, é muito raro. Um dos aspectos de virar notícia é a raridade do evento, né. É claro que esse tipo de situação deixa a gente meio apavorado, eu acho, especialmente nós que não somos engenheiros de aviões, nós É, que não sabemos tão bem como os aviões funcionam, dá um desespero. Mas que é um meio de transporte muito seguro, né, se comparado aos outros. Então, assim, é claro que existe essa seletividade social, mas eu sinto que o nível de raridade, que realmente é enorme, né, a gente tá falando de 17 anos, é de fato, assim, uma coisa muito determinante, eu acho, no nível de atenção que se dá, né, a tanto pela mídia quanto pelo público, né, ao tipo de acidente. justíssimo. Bom, e é isso, né. É interessante também que o artigo aponta sobre o comportamento necessário do jornalismo, tanto em períodos de desastre quanto de normalidade, né, aí só fechando,
E aqui não tem nada de novo, né, é importante notar a importância da veracidade das informações, boas fontes verificáveis e a constante contribuição para tentar combater os fatores causadores de vulnerabilidade de populações específicas. A imprensa também deve fiscalizar e cobrar as ações devidas nos períodos posteriores ao desastre, né, em outras palavras, não é para ir, reportar e ir embora, né, tem que focar no longo prazo também, que é um dos maiores desafios, inclusive, nesse cenário de comunicação. Em acontecimentos como essa queda do avião em Vinhedos, mas também em outros desastres com muita perda humana, o foco ele deve ser esse: informar a população, ajudar quem sobrevive e evitar para não acontecer mais.